gatilhos mentais podem influenciar, né, a nossa vida pessoal e também as nossas vendas, né? Aqueles que atuam na área de vendas podem usar, né, essa ferramenta como argumento e como diferencial, né, de vendas. O primeiro gatilho mental apontado pelo autor é a autoridade, ou seja, quando você tem que impor, você tem que mostrar a sua autoridade. E aí a imagem aqui do Diego, camisa 10 do Flamengo, que tem autoridade profissional, é um atleta, embora, né, os anti-flamenguistas ainda insistam o contrário, é um atleta que tem credibilidade, que tem renomado dentro do Brasil e fora do Brasil. Ele é reconhecido pelo profissionalismo dele e pela sua habilidade. E também ele representa uma marca chamada Flamengo. E essa marca também, né, é uma marca reconhecida nacional e internacionalmente. Assim como o Diego do Flamengo, nós também precisamos saber representar a nossa marca. E como que, ou adquirir esse gatilho mental, despertar esse gatilho mental da autoridade dos clientes. E como que a gente faz isso? A gente tem uma marca forte, que é a marca Pormade. É uma marca que é reconhecida no mercado, então a gente já tem essa marca forte. Aí o vendedor, ele tem que também saber se vestir, saber falar, saber se comportar, para que ele inspire essa autoridade e desperte esse gatilho mental nos nossos clientes e dessa forma consiga fechar a venda. Segundo gatilho mental, a reciprocidade, ou seja, é você fazer pequenos favores para a pessoa de tal modo que vai despertar ou vai ativar esse gatilho mental da reciprocidade. Eu coloquei aqui como exemplo a minha esposa Cissa. Ela odeia lavar a cuia de chimarrão, né? E eu adoro tomar chimarrão, então, ou seja, temos um problema familiar. Aí, tanto que todo dia quando eu chegava em casa, a cuia de chimarrão, que eu tomo chimarrão de manhã cedo, 6h30 da tarde eu chego em casa, a cuia tá lá do mesmo jeito que eu deixei, né? Intacta, né? Suja para mim lavar. E azeda. E azeda, né? Fede, né? Aquilo, então é terrível. Aí, como eu levanto mais cedo que a minha esposa, eu comecei a perceber que enquanto esquentava a água com o chimarrão, eu poderia ir arrumando a mesa do café para ela. Eu já comecei daí, então, enquanto esquentando a água, eu já ia colocar o pãozinho, colocava o leite, colocava a xícara dela, café, e aí quando ela levantou, para surpresa dela, né, a mesa estava posta, ela me agradeceu no primeiro dia, no segundo dia ela me deu um beijo e tal, e coisa e tal, e outras coisas que eu ganhei à noite também depois, que não precisa comentar aqui. E aí nos próximos dias eu fui percebendo que quando eu chegava em casa a cuia estava limpa. Ou seja, eu despertei o gatilho mental da reciprocidade da minha esposa, fazendo aquele pequeno favorzinho para ela de arrumar a mesa. Ela meio que ficou na obrigação de retribuir aquele favor para mim. E por isso começou a lavar a minha cuia, e isso tem sido constante aí nas 2 últimas semanas, desse experimento aí familiar que eu tenho feito. Na nossa empresa é a mesma coisa, a gente tem que fazer isso com o cliente. Despertar esse gatilho mental da reciprocidade, fazendo pequenas cortesias para ele. Deu um pepininho na obra, vai lá e resolve. Faz sem cobrar, o assistente técnico está lá, presta uma consultoria, mesmo quando ele não comprou o produto nosso, mesmo quando o produto é nosso, o vendedor vai lá e fala, não, você faz assim, faz assado. Aí o cliente, o Sr. Javorski, que gosta de falar isso, né, ficou em haver. O cliente ficou em haver com nós. O que é esse ficar em haver? É despertar o gatilho mental da reciprocidade. E o cliente vai ficar meio que obrigado a comprar de nós. Né? Por que essa estratégia de marketing de trazer os clientes para visitar a empresa funciona? Porque a gente faz isso, quando a gente traz eles para cá, a gente estende o tapete vermelho, o Cláudio leva na casa dele e põe, né, a melhor comida, os melhores hotéis, o que a gente pode dar o melhor para ele. Aí o cliente fica meio que na obrigação de fechar um pedido com nós. Puta, me trataram tão bem que vou ter que fazer alguma coisa. Então, ou seja, inconscientemente ou conscientemente, a gente está despertando no nosso cliente esse gatilho mental da reciprocidade. Terceiro gatilho mental, aprovação social. Todos nós, embora nem todos admitam, a gente busca aprovação social. Por exemplo, a gente vai numa formatura, né? Meu amigo Diego Souza ali, quando ele vai numa formatura, você tem que ver as fotos. Ele vai de terno e gravata. E eu sei que ele não gosta muito de terno e gravata, mas por que ele coloca terno e gravata que parece um pinguinzinho, inclusive, né? Parece o pinguim do filme. Por quê? Porque ele quer uma aprovação social. Tá todo mundo vestido social naquele evento. E ele vai diferentão? Vai de camiseta e calça jeans? Não vai. Por quê? Porque ele está buscando
bateria. Até aqui. Ele está buscando aprovação social, ele não quer ser o diferentão na festa. E é isso que a gente tem que também fazer com os nossos clientes. Despertar esse gatilho mental deles de que forma? Levando mais pessoas para a negociação. Você vai lá o Felipe Esco, por exemplo, negociar a Londrina, leva o Luizinho junto. Tanto ele quanto o Luizinho estão falando bem do produto, falando das qualidades, dos diferenciais. Aí o cliente fica meio acuado, ou seja, ele quer uma aprovação social e ele é no mínimo obrigado a concordar com os argumentos que o Luizinho, que o Felipe estão falando. Por quê? Porque ele está sozinho e ele que, de certa forma, ele quer essa aprovação social. Então, ir acompanhado nas visitas de vendas, nas visitas de especificação, é uma forma da gente despertar esse gatilho mental da aprovação social nos nossos clientes. Quarto gatilho, coerência. As pessoas têm essa tendência, a psicologia explica, da gente se comprometer com aquilo que a gente fala, né? Ser coerente é isso, é cumprir o que promete. Falou que vai fazer, faz. E a gente precisa ser coerente em primeiro lugar, cumprir o que a gente promete. Por exemplo, falei que o prazo de entrega é 90 dias, 90 dias tem que estar na obra. Falei que o produto vai ter esse desempenho, tem que ter esse desempenho. Falei que eu, além de vender, eu vou estar lá visitando a sua obra, vai ter uma assistência técnica, tem que cumprir. Isso, através disso, a gente se torna coerente e conquista a coerência do cliente. E aí uma estratégia de vendas é a gente sempre conseguir o sim do cliente. Conduzindo o processo de negociação de modo o cliente a dizer sim, não, vou fechar, não, gostei disso, porque daí o cliente, isso faz com que desperte no cliente esse gatilho mental da coerência, e uma vez que ele falou que vai comprar, ele já não consegue voltar atrás, né? Ele acaba meio que se obrigando a comprar. Então esse aí é o quarto gatilho mental, coerência. O próximo gatilho é escassez, despertar a escassez, né? Esse glorioso prato aí que ilustra a imagem é um risoto de camarão, né? E se vocês pararem para pensar, o valor do camarão é muito maior que do arroz, né? Mas, no entanto, o arroz é muito mais importante na nossa alimentação, vocês não concordam? Se faltar camarão não dá nada, né? O nosso organismo não vai surtar. Agora, se faltou arroz, principalmente na nossa cultura brasileira, né? O arroz e feijão, tem que ter arroz, né, nas refeições. E por que o arroz sendo tão importante, tão mais, talvez até nutritivo do que o camarão, ele é mais barato que o camarão? Pela escassez. Você não acha camarão em qualquer lugar, é difícil você conseguir o camarão. Então, arroz tem a rodo, arroz tem a vontade. Por isso que o arroz é tão barato e o camarão é tão caro. E é isso que a gente tem que despertar nos nossos clientes, esse sentimento de escassez. A porta da formária dos nossos produtos tem que ser camarão para o cliente, não pode ser só arroz. E como que a gente faz isso? O nosso prazo de entrega é uma forma de despertar a escassez. Por exemplo, você vai lá, o vendedor está numa negociação, semana que vem nós conversamos. Tudo bem, semana que vem a gente conversa, só que daí o prazo vai ficar para mais um mês para frente, porque a gente tem uma carteira assim assada, a gente tem 90 dias de prazo de entrega, de visitar, aquela coisa e tal. Daí você desperta aquele sentimento de escassez no comprador ou no cliente, de tal forma que você vai dizer assim, não, tem que fechar hoje, porque senão eu vou perder o prazo. Outra forma de despertar o sentimento de escassez é a mudança de tabela. Se nós fechar hoje, eu garanto esse preço. Agora dá para ter uma virada de tabela e eu não posso ter garantido esse preço. Então, se você quiser aproveitar, até fiz questão de te visitar aqui hoje, porque, né, você é um cliente especial na minha carteira, eu queria te oferecer o melhor preço, o preço mais justo, por isso que eu vim aqui antes da virada da carteira. Então, você está despertando, né, aquele gatilho mental da escassez no cliente e com certeza vai favorecer, né, na hora de vender. E o último gatilho mental é o gatilho mental da afeição, você despertar a afeição no cliente. E essa imagem aqui do gatinho, do cachorro, eu coloquei ela porque me faz recordar de uma história. Vocês sabem, eu morava numa comunidade de vida, que é uma chácara, e lá a gente criava tudo quanto é bicho, né? E dentre esses bichos tinha gatos e cachorros. E certa feita, tinha uma gata que deu cria e ela acabou morrendo. E a minha cachorrinha, a saudosa Tangerina, ela, mesmo sem estar prenha, mesmo sem nunca ter sido mãe, ela produziu leite e amamentou os gatinhos. Ou seja, o cachorro, que é um inimigo natural do gato,
pela afeição, pelo instinto materno que disparou esse gatilho mental da afeição, acabou produzindo, não só produzindo leite, algo físico, né, fisiológico, como também amamentou aqueles gatinhos. Então, para vocês perceberem como a afeição é importante, ela nos ensina que a gente tem a tendência de fazer as coisas para quem a gente gosta. Né? Por exemplo, você tem um determinado tempo disponível, 2 pessoas estão precisando de favor, você vai fazer para aquela que você gosta mais. E não é porque você é interesseiro, não é porque você tem algum problema de caráter, de personalidade, é um gatilho mental muito forte no ser humano, esse gatilho mental da afeição. E a gente pode e deve usar isso também para vendas, procurando conquistar o nosso cliente. Né? Tem a ver com aquele outro gatilho mental que a gente falava, da reciprocidade, que é você fazer pequenos favores, é você ficar em haver, né? Já citei, o professor Jaworski, repito, fazer pequenas cortesias, deixar o cliente em haver com nós, a gente vai conquistando o cliente, vai conquistando a afeição dele, de tal forma que se ele tiver 2 fornecedores com os mesmos produtos, talvez um preço semelhante, talvez ele opte por fechar com a gente pelo gatilho mental da afeição, porque ele já conhece o vendedor, porque o vendedor conquistou ele. Então a importância da gente conquistar o cliente e manter, né, as nossas redes de relacionamento de tal forma que esse gatilho mental seja usado em nosso benefício. O que eu tinha para falar isso, né, agradeço aí a atenção de todos e agora gostaria de contar aí com a contribuição, com a participação de todos aí. Obrigado.